Fala aí galera, beleza? Maromba aqui, trazendo para vocês com exclusividade o primeiro vídeo com logotipo novo, vinhetas novas, várias novidades para vocês. E nesse vídeo a gente vai trazer para vocês uma curiosidade bastante interessante. Vocês sabem diferenciar quando um carro é novo, seminovo ou usado? Vocês sabem o limite entre o seminovo e o usado? Eu vou trazer aqui para vocês no detalhe o que a lei determina que é um carro seminovo, o que é um carro novo e o que é um carro usado. Então galera, para começar, o carro novo, simples, muito fácil de identificar. É aquele que nunca foi registrado no nome de outra pessoa. Ele é comprado diretamente da concessionária que representa o fabricante, ou quando ele é comprado direto da fábrica. É o carro 0 km, aquele carro que nunca foi de ninguém, que não tem registro no Detran e que vem para sua mão, você é o primeiro proprietário desse carro. Esse é bem simples de identificar. Como nos outros veículos a gente vai falar de quilometragem, existe um limite para a quilometragem de um carro ser 0 km. É o limite entre o transporte entre o caminhão cegonha e o estacionamento, né? Quando sai da fábrica, entra na cegonha para o estacionamento. E todo carro, não sei se vocês sabem, mas todo carro que sai de fábrica, ele rodou no pátio da concessionária, o motor foi testado, ele foi rodado lá no pátio para poder verificar qualquer problema e a quilometragem sobe um pouquinho. E quando chega na concessionária, ele é ativado. Antes dessa ativação, a quilometragem é manipulável, mas é uma coisa pequena, no máximo uns 20 quilômetros, que foram testes feitos dentro do pátio das montadoras nas fábricas. Essa quilometragem, quando você recebe o carro e coloca ele da fábrica na cegonha, ele é bloqueado, ele não tem uma ativação. Geralmente não funciona a central multimídia, não funciona diversos sensores do carro, diversos fatores, e ele roda no máximo até, dependendo da montadora, geralmente é uma média de até 13 km. Aí é feita a ativação desse carro. Nessa ativação, o odômetro total dele é zerado e começa a contar oficialmente a quilometragem desse carro. O carro novo, o carro zero, ele possui garantia de fábrica, geralmente de 1 a 5 anos de garantia, dependendo da montadora e da categoria do veículo. O veículo deve estar em perfeitas condições, tanto de conservação quanto de estado, não pode ter nenhum tipo de arranhão ou dano. Tudo isso, quando você recebe um veículo 0 km na concessionária ou comprado já do fabricante, geralmente é a concessionária, qualquer dano, qualquer arranhão, qualquer coisa você deve sinalizar, porque vai ser trocado da melhor forma para que você receba o carro 0 km, 100% nas condições. Tudo zeradinho, perfeito, deve ser avaliado quando você vai retirar o veículo na concessionária. Portanto, mesmo que seja zero, dá uma varredura. Já aconteceu comigo. Felizmente, eu encontrei todos os danos quando eu estava retirando meu carro 0 km da concessionária, em uma ocasião, e tudo isso foi trocado na garantia, sem nenhuma imposição de obstáculo pela montadora. A única desvantagem de um carro 0 km, carro novo, é a desvalorização quando você compra. A partir do momento que você retira esse carro da concessionária, ele tem um decaimento da sua tabela FIPE, né? A tabela FIPE é uma tabela que determina os preços dos automóveis no Brasil. É essa tabela que define os preços do carro no Brasil. Ela define o preço do carro 0 km, a partir de tal quilometragem, tal ano, e ele vai definir um parâmetro, que é o quê? A média de todos os carros que estão sendo vendidos. Aquele churriado, todo arrebentado, e aquele no alto padrão, com estado de 0 km, com o mesmo ano, mesma quilometragem, mesmo modelo. Agora, o carro seminovo, existem algumas características que o definem. Por exemplo, é um carro que só teve um dono, quer dizer, esse único dono retirou ele da concessionária ou do fabricante. Ele tem baixa quilometragem e ele está em excelente estado de conservação. Deve ter, no máximo, até 2 ou 3 anos de uso, de acordo com a lei. E deve ter quilometragem baixa. Para baixo é ilimitado. Saiu da concessionária, é o limite. 3, 4, 10, 20. Mas tem que ter, no máximo, até 30 quilômetros. E dependendo do estado de conservação, até 40 é um limite só com o estado de conservação. E sobre a quilometragem, ele deve ter no máximo até 30 quilômetros rodados. Acima disso, ele já começa a ser categorizado como um carro usado. O carro seminovo, ele pode ter alguns sinais de uso. Vide que ele não é um carro 0 km. Ele tem alguns sinais de uso, tipo
Um arranhãozinho aqui, uma morsazinha pequena na porta, pequenos detalhes. Não pode ter nada mais do que pequenos detalhes. Se o carro tiver muito arranhado, batido, qualquer coisa, ele deixa de ser categorizado como seminovo. Seminovo, já como o nome diz, é um carro quase novo. É um carro que você, apesar de não comprar ele na concessionária, ele é um carro com excelente estado de conservação e um bom uso, revisado na concessionária ou não, mas com produtos originais e as revisões todas em dia. Geralmente ele teve só um único dono, salvo casos que esse primeiro dono passou esse carro com 5, 3 mil, 10 mil, passou para o segundo proprietário e esse segundo proprietário está vendendo ele com 20 mil. E ele se encontra dentro de um excelente estado de conservação. O carro seminovo, gente, apesar de ter algumas marcas de uso, um pouco de desgaste, olha que o desgaste que eu estou falando é pequeno, é coisa pequena. Você olha ele está em estado de 0 km. Ele parece 0 km. Para ser considerado seminovo, ele tem que estar pouco rodado e ele tem que parecer um carro zero. Ele não pode estar todo churriado, todo arrebentado, todo mal cuidado. O carro seminovo é uma grande vantagem porque ele já sofreu a depreciação do 0 km para o seminovo. Essa desvalorização da sua tabela FIPE já aconteceu. Então você pega um carro em estado, tem carro que você consegue encontrar em um estado excelente de conservação, muito pouco rodado, que você não vê nenhum detalhe. Esse é um seminovo premium, um seminovo que você pega e não vai ter problema nem dor de cabeça. Principalmente se o proprietário fez todas as revisões dentro da quilometragem. Inclusive, conseguimos até encontrar alguns veículos em garantia de fábrica ainda, que é estendida para o segundo ou terceiro dono, dependendo da quilometragem do carro. Agora, se o carro já apresenta mais de 30 mil quilômetros, o estado de conservação já está maior, né, já está mais desgastado, já tem muitos detalhes, aí ele passa a ser considerado um carro usado, principalmente se ele tiver mais de 4, 5 anos de uso e uma quilometragem acima de 30, 40 mil quilômetros. Salvo alguns casos, galera, tem carros que tem até 50, 60 mil rodados que você olha e você não diz que esse carro ele é usado, ele tem estado de seminovo. Isso que eu estou dizendo para vocês é tudo que está definido dentro de lei. Nós, infelizmente, temos que ser regidos pela lei, principalmente no mercado automotivo, porque muita gente quer engalbelar, quer enganar, quer vender carro usado como seminovo, mas existe uma determinação legal que rege isso. O carro seminovo, ele tem que ter até no máximo 30 mil quilômetros, como eu disse, salvo casos que vêm carros muito bem conservados, que você faz um bom negócio, mesmo sendo um carro usado, mas ele é categorizado como usado e vai seguir a tabela FIPE de um carro usado. Agora, gente, garantia de que você não vai ter problema com o carro 0 km, isso não existe. O lado bom do carro 0 km é o quê? Você é o primeiro dono desse carro. Então, qualquer problema que acontecer dentro do período de garantia, você tem a assistência de forma gratuita da sua concessionária, da montadora que o vendeu o veículo. Tem carros seminovos que pode estar absurdamente desgastado. Existe gente que consegue destruir um carro com 2, 3, 4 mil quilômetros. Não é difícil encontrar por aí. É uma coisa revoltante, mas acontece. E existem carros usados de até 80 mil, 90, até 100 mil quilômetros, revisado dentro da concessionária, às vezes nem dentro da concessionária, às vezes em oficina respeitável, oficina que faz um bom serviço, e estão extremamente bem conservados. E vale muito a pena. Agora o resumão para vocês dos carros seminovos, zero, e o carro usado. Então, galera, o carro zero é aquele retirado da concessionária, não tem quilometragem, é uma quilometragem até no máximo 3 ou 2 quilômetros, né? Salvo aqueles que foram feitos nos testes, ele é zerado para você. O carro 0 km é seu, você registra no Detran, é o carro novo. A partir daí, ele passa a ser um seminovo quando você está rodando com ele. Quando você for vender ele para o próximo proprietário, ele é um seminovo se ele tiver até 30 mil quilômetros rodados, com estado de conservação peculiar, perfeito, dentro do que você recebeu da concessionária, impecável, sem nenhum detalhe, em estado de zero. É um carro que você olha, acredita que ele é um 0 km, porém, ele já teve seu dono. E o carro usado é aquele que já passou muitos anos de uso, ele já tem uma alta quilometragem, pode ou não estar em bom estado de conservação. Então, gente, sempre fique alerta, sempre fique de olho, tem que olhar, tem que buscar
o profissional que vai lhe orientar a comprar o carro de forma perfeita, olhar muito bem. Carro de locadora, carro de concessionária, carro de particular, tem que olhar porque depois não pode se arrepender. Tem que olhar com detalhe, olhar todos os detalhes, longarina, olhar todos os itens, olhar, buscar manual, chave reserva, os cuidados, olhar a data de fabricação dos pneus, tem que ser conivente com o veículo para você não cair em golpes. Fique atento e sempre observe o seguinte, não caia em armadilhas. Agora você sabe o que é carro novo, o que é carro seminovo e o que é carro usado. E galera, não deixem de se inscrever no canal, compartilha aí para quem discutir com você, falando, carro zero é isso, carro... manda para ele, mostra para ele que eu busquei dentro da lei quais são as classificações de carro novo, seminovo e o carro usado. Um forte abraço a todos, espero vocês no próximo vídeo. Vem avaliações as mais completas e vem aí em breve os comparativos entre os veículos que a gente já tem avaliado aqui no nosso canal. E galera, não deixe de comentar aí embaixo o que vocês querem ver por aqui. A gente vai buscar aí nas concessionárias, vai buscar na galera que tem, avaliar os carros que vocês estão pedindo bastante alguns veículos que eu já vou trazer em breve aqui no canal. Não deixe de se inscrever, compartilhar e curtir. Manda aí pra galera, cobra todo mundo para seguir aqui o Maromba Motors, nome novo, logotipo novo. E a gente está aí trazendo para vocês aqui o melhor conteúdo, o mais sincero e o mais responsável possível. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.